galera, beleza? Meu nome é professor Cláudio Júnior e hoje nós vamos falar sobre a introdução da química. Então vem comigo, vamos embora. E aí, minha galera, vamos lá para o nosso estudo da química, iniciando aí o estudo da química, tá certo? Na aulinha de hoje nós vamos falar aí sobre o que é a química, sobre o que é matéria, sobre fenômeno químico, fenômeno físico, mudança de estado físico da matéria. Vamos lá para a nossa aulinha, a nossa primeira aulinha aqui no curso do Realize Enem aqui da Uninasal. Galera, olha só, quando a gente fala em química, tá? Vou colocar aqui o nome química. Quando a gente fala em química, muitas pessoas, elas costumam falar que tudo que tem química é algo ruim, né? Ou seja, não, aquele produto tem química. Não sei se vocês já ouviram falar em algumas prateleiras, né, de supermercado, esse produto é natural, não tem química. Não existe produto que não tem química. Química está relacionado a tudo, né? Química está relacionado a elementos químicos, a substâncias. Tem tudo tem química. A nossa vida é feita disso aqui, ó. É feita de química, certo? Nossa vida é feita de química. Então tudo tem química. Mas, Cláudio, o que é que estuda química, né? Interrogação aqui, vou colocar. O que é que estuda? A química, senhores, ela está relacionada ao estudo da transformação da matéria, certo? Ela estuda a matéria, tá certo? E suas transformações e as propriedades da matéria, tá? Aí, para você ter uma noção, se você for na rua e perguntar às pessoas o que é química, as pessoas vão começar a dar exemplos. Como assim, Cláudio, exemplo? As pessoas vão começar a falar que química está relacionado com poluição, que química está relacionado com remédios, que química está relacionado com e etc. Com um monte de coisa, mas não diz o conceito da química. Então, o que é que estuda a química? A química estuda a matéria, certo? E suas transformações. Mas, Cláudio, o que é matéria? Senhores, a matéria é tudo aquilo que tem massa, tá? E ocupa espaço. Então, tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço é considerada matéria. Então, exemplo, se eu pego um pedaço, vamos lá, um pedacinho, pega aqui uma árvore, certo? Essa árvore, ela é matéria? Sim, porque ela está ocupando esse espaço aqui, que estou desenhando, tá certo? E ela tem massa, então essa árvore, ela é matéria, certo? Agora, se eu pego um pedaço dessa árvore aqui, tá? Um tronco, um pedaço aqui, esse tronco é chamado de corpo. O que é um corpo? O corpo é a porção limitada da matéria, certo? Porção limitada da matéria. Se eu pego esse corpo, essa porção limitada, esse pedaço da matéria, e transformo ele em um objeto, o que é o objeto? O objeto serve o quê? Para a nossa utilidade. No caso, essa cadeira de madeira aí. Essa cadeira de madeira serve para quê? Serve para quê? Para a gente sentar. Para a nossa utilidade. Esses 3 exemplos que eu coloquei aqui, é considerado o quê? Matéria, galera. Porque ocupa lugar no espaço e possui massa, tá? Beleza? Então, tudo que a gente tem, né? Tudo que a gente tem é matéria, né? Tudo o que tiver aí vai ser matéria, né? Seu caderno, sua roupa, né? Computador, a cama, tudo é matéria. Nós somos matéria, porque nós temos massa e ocupamos lugar no espaço, certo? Beleza. Mas veja o seguinte, galera. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vou passar o quadro aqui. O ar, ele é matéria? E agora, com certeza você deve estar pensando aí, será que o ar é matéria, professor? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que sim. Mas matéria não é tudo aquilo que a gente consegue tocar? Opa! Não. Matéria é tudo aquilo que tem o quê? Que tem massa, que eu coloquei no conceito passado, e que a gente tem o quê? Tem espaço, né? Ocupa lugar no espaço, né? Vou colocar aqui. Espaço. Beleza? Então, ou seja, o ar... Se eu pegar um exemplo, vou pegar uma balança, aquelas balanças antigas, tá? Vou colocar um balão vazio aqui e aqui um balão cheio. Essa balança, ela vai sofrer variação, né? Perceba que eu tenho uma variação. Aqui está mais alto
E esse balão cheio, ele desceu um pouquinho, nem que seja pouquinho, mas ele desceu. Então significa o que, senhores? Significa que algo que tem nesse balão aqui, né? Algo que tem nesse balão aqui, ó. Algo que tem nesse balão tem massa e ocupa lugar no espaço. Então quando a gente começa a encher o balão, ele não começa a criar espaço, né? A aumentar, pronto. Então o ar, galera, o ar, ele é matéria. Beleza? O ar, ele é matéria. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, a química, ela estuda a matéria e suas transformações. Estuda as propriedades da matéria também. Beleza? Galera, vamos lá, prosseguindo aqui a nossa aula. Quando a gente fala de matéria, a gente vai falar também do estado físico da matéria. Então, a gente vai ver aqui, ó, o estado físico, certo? O estado físico da matéria. Esse assunto é um assunto que você vê lá no 6º ano, no ensino fundamental, tranquilamente, né? Quais são os 3 estados físicos da matéria? A pergunta que você deve saber de qual é sorteado. Os 3 estados físicos da matéria, eu tenho aqui o sólido, certo? Eu tenho aqui o líquido. E eu tenho aqui o gasoso. Sólido, líquido e gasoso. São os 3 estados físicos da matéria. Deixa eu colocar aqui, ó, que a gente tem, né? O sólido, as moléculas estão bem mais agrupadas, né? Vou até desenhar aqui, ó. Vou até desenhar aqui. O sólido, as moléculas estão bem mais agrupadas, né? No líquido, as moléculas já não estão tanto agrupadas, mas elas estão ligadas através de forças intermoleculares. E no gasoso, as moléculas estão totalmente separadas, por isso que a gente não consegue enxergar um gás, tá certo? Professor, pode ocorrer a mudança de estado físico da matéria? Pode ocorrer, sim. O sólido, ele pode sair para o líquido, que pode sair para o gasoso? Pode sim. O gasoso pode sair para o líquido e vir para o sólido? Pode. O sólido pode vir para o gasoso ou o gasoso para o sólido diretamente? Pode sim. Que são as mudanças de estado físico da matéria que nós vamos ver agora. Deixa eu só apagar aqui, tá? Apagando aqui, beleza, galera? Vamos lá? Então, esse início da química, ele é bem tranquilo, um conteúdo bem light. Mas é importante você saber esses conceitos para lá na frente, em conteúdos mais avançados, que a gente vai ver, tá certo? Nesse intensivão aí, é importante você entender essa base. Sempre nas minhas primeiras aulas eu vou falar isso, porque é importante você entender a base da química, saber o que a química estuda, tá certo? Ó, do sólido para o líquido, eu tenho uma mudança que nós chamamos de, vou colocar aqui de azul, fusão, tá? Fusão. Já do líquido para o gasoso, esse processo é chamado de vaporização. Vaporização, que daqui a pouco eu vou falar sobre a vaporização direitinho, tá? Do gasoso para o líquido, vou colocar aqui de outra cor, vermelho, a gente tem a condensação. Certo? E do líquido para o sólido, a solidificação. Beleza? Do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido é chamado de sublimação. Sublimação. Beleza? Então a gente tem aí as mudanças do estado físico da matéria, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, chamado de sublimação. Galera, eu quero que você anote uma observação especial para esse cara aqui, para vaporização. Como assim, professor? Vou colocar aqui, ó, a vaporização. Especial aqui, tá? Por que especial? A vaporização, ela tem 2 etapas. Muita gente não sabia disso aqui, tá? Que é a etapa lenta, certo? E a etapa rápida. Qual é a diferença, professor? A diferença está no nome, tá? A etapa lenta é chamada de evaporação. Então, evaporação. Beleza?
E a etapa rápida é chamada de ebulição. Ebulição. Vamos pegar alguns exemplos? Então, ó, deixa eu apagar aqui, ajeitar aqui a letra. Ebulição, olha só. Repara só, um exemplo. Uma roupa secando no varal. Então, roupa secando. Roupa secando. Roupa secando, isso aqui é o quê? Isso aqui é evaporação. Evaporação, beleza? Agora, tipo, a água numa chaleira, né? Uma água ebulindo, na verdade. A água na chaleira é o quê? É ebulição, certo? Você coloca a água na panela, ela vai, a temperatura vai aumentando, ou seja, ela está ebulindo, então tem aqui uma ebulição. Beleza, senhores? Então, recapitulando aqui, os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. A gente tem a mudança do estado físico da matéria, né? Repetindo aqui, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, a gente tem a condensação. E do líquido para o sólido, a solidificação. Galera, uma informação importante, antes da gente prosseguir. Na condensação é muito usada, né? Esse termo, quando a gente fala de destilação, né? A gente fala de destilação simples e destilação fracionada, a gente usa o condensador, mas não se preocupe que a gente vai falar mais lá na frente o que é uma destilação simples e o que é uma destilação fracionada, certo? Fusão também, um exemplo que a gente tem, o gelo se transformando em líquido, né? A água, vou até apagar aqui, ó, deixa eu passar aqui, um exemplo, a gente tem aqui a água, ó, repara, a água na forma sólida, passando para a forma líquida, certo? E passando para a forma gasosa. Então a gente tem o quê? A gente tem aqui esse primeiro processo, processo A e processo B. Processo A é chamado de quê? De fusão, certo? Processo B é chamado de quê? Esse processo B, nessa direção da seta, de vaporização, tá? A gente coloca o termo geral. Como aqui eu não especifiquei dizendo se era roupa que estava secando no varal ou se era água, enfim. Não especifiquei o exemplo, a gente coloca o termo geral, que é vaporização. Beleza? Tranquilo? É só lembrar desse exemplozinho aí da água. Outra coisa importante, galera, é falar da composição da matéria. Então a gente vai falar aqui, ó, composição da matéria. Vamos lá. A matéria ela é feita de pequenas partículas, né, que nós vamos denominar, na verdade nós não, denominar de quê? De átomos, né? Na verdade a matéria ela é feita de quê? De moléculas, certo? Que por sua vez é feita de átomos. E esses átomos são feitos de pequenas partículas que a gente tem os elétrons, prótons e nêutrons, tá? Lá na frente a gente vai ver que o elétron ele apresenta carga negativa, o próton carga positiva e os nêutrons carga neutra. Então as moléculas são feitas de átomos, certo? Então a matéria, tudo que envolve matéria é feita de átomos e moléculas. Essa é a composição da matéria. Professor, pode ocorrer a transformação da matéria? Pode, né? Pode ocorrer a transformação da matéria e a gente vai ver essa transformação. Pode ser uma transformação química, tá? Mas pode ser uma transformação física da matéria. E qual é a diferença, né? A gente tem aqui a diferença, a transformação química, eu tenho aí a mudança da composição. Então vai mudar a composição. A composição, certo? Mudar a composição. E a transformação física não muda a composição, certo? Não muda a composição. Esse aqui é um conceito, galera, que está em vários livros, vários sites, vários vídeos de YouTube, tá? Porém, eu costumo falar em transformação química e fenômeno em transformação física de uma forma diferente, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então, dá uma pausa aí no vídeo para tirar um print, certo? Aí dessa parte. E vamos prosseguir. Olha só. Galera, nós vamos falar transformação, é a mesma coisa de fenômeno. Então, eu vou colocar aqui fenômeno físico. Vamos começar com o fenômeno físico,
ou transformação física. Imagine que eu tenho aqui uma pista, certo? Imagine aqui que eu tenho um carro. Vou tentar desenhar um carro aqui para vocês. Não sou bom desenhista, mas imagine que eu tenho um carro. E aqui eu tenho outro carro. E sem querer, aí eu falo, oxe, professor, sem querer, estou inventando agora, sem querer, esses dois carros bateram. Amassaram os carros. Aí eu pergunto, o carro deixou de ser carro só porque ele está amassado? Vamos lá, pensa comigo, ele deixou de ser carro? Não, ele continuou sendo carro, certo? Então, quando o carro bateu, quando esse carro bateu aqui, ó, vamos lá, esse carro bateu com esse, ele se transformou em uma nova substância? Vai lá, o carro bate um com o outro e se transforma em uma moto? Não existe isso, né? Então, ou seja, ele só tem um carro amassado, não formou nenhuma substância. Então, o fenômeno físico é aquele que não forma, anota aí, ó, não forma, certo? Nova substância. Substância, tá certo? Ou seja, veja que no slide anterior eu coloquei assim, não muda a composição, né? Ou seja, ele não vai formar nova substância. Eu quero que você memorize com isso aqui, desse jeito, tá? Desse jeito. Fenômeno físico, transformação física não forma nova substância. Então, se eu pegar, vamos lá, uma pessoa, né, pulando de paraquedas, em queda livre, isso é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Fenômeno físico, né? Ela só tem uma pessoa caindo, não está se transformando em nada. Tá? Já a pessoa pula de paraquedas e se transforma em uma aranha. Não tem isso, não existe. Beleza? Tranquilo? Então, fenômeno físico não forma nova substância. Eu quero que você memorize esse conceito através do professor Cláudio. Beleza? Vamos para o fenômeno químico. Vamos lá. Então, aqui, ó. Fenômeno químico. Fenômeno químico é o seguinte, imagine agora que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui uma pessoa, tal, ela vai fazer um churrasco. Tem aqui a churrasqueira, tá? Aqui a churrasqueira e aqui tá o carvão. Esse carvão, tá? Aqui tá o chão, tá? Ela tá voando, aí, tá voando não. Pronto, aqui tá o chão. Imagine o seguinte, que ela vai fazer no churrasco. Esse carvão vai queimando, vai queimando, vai queimando, até se transformando em quê? Em novas substâncias, novos gases vão sendo produzidos, não é isso? Através do aquecimento. Então você percebe que o fenômeno químico, a formação, certo? A formação de nova substância. Beleza? Então a mesma coisa, ferrugem, certo? Não é o cantor, tá? A ferrugem, né? A substância. Eu tenho ferro de início, o que é que vai acontecer? Esse ferro ele vai oxidar, vai passar por um processo de oxidação e vai se transformar na ferrugem. Certo? Vai se transformar na ferrugem, beleza? Então aí eu tenho o quê? Eu tenho um fenômeno químico, tá? Uma folha queimando, fenômeno químico, está se transformando em uma nova substância. Se eu amassar a folha, eu amassando a folha é o quê? É um fenômeno físico, tá? Agora, eu queimando a folha é o quê? É um fenômeno químico. Beleza? Então, você vai memorizar o conceito por esse aqui, ó. Por esse jeitinho aí, tá? Fenômeno físico e fenômeno químico. Tranquilo, meus queridos? Tranquilo? Beleza, senhores. Beleza. Então, assim, essa é a parte introdutória da química. A gente tem muita coisa, tá? Então, perceba o seguinte. Prosseguindo aqui, que a gente precisa ir adiantando, tá? Perceba o seguinte. Quando a gente fala de matéria, né, que é o conteúdo da aula de hoje, a matéria, ela é feita de quê? A matéria é feita de pequenas partículas, né, a gente denominou aqui de átomos. Professor, então significa que nós, que a gente, que nós não é que nós, que a gente, enfim, é tudo certo, tudo nosso, é tudo nosso, né? Significa que a gente agora vai entrar nos conteúdos dos átomos? Sim. Nós vamos entrar agora nos modelos atômicos, vamos falar um pouquinho sobre esses modelos atômicos, certo? Que é extremamente interessante esse conteúdo, beleza? Primeira coisa, quando a gente fala de átomos,
esse nome átomos, esse nome aqui átomos, ele veio lá desde a Grécia, tá? Veio lá desde a Grécia. Vou botar aqui. Grécia, com dois filósofos, né? O Leucipo, né? Tem aqui Leucipo e Demócrito. Esses dois filósofos, na verdade, eles acreditavam aí que tudo era feito de átomo, né? Eles olhavam para o universo, tentavam descobrir de que era feito, do que o mundo era feito, e eles começaram a perceber, se dividisse a matéria, né? Que ele aqui a matéria, em vários pedaços, ia chegar a um determinado momento que ele ia chegar aqui, ó, em uma partícula indivisível. Partícula indivisível, certo? Ou seja, partícula que não se divide, que eles denominaram de átomo. Onde esse A significa não, né? Vou até colocar aqui. Não. Esse A significa não, que vem da parte negativa, não. E tomos, né? Vem de quê? Vem de divisível. Certo? Então, não divisível. Beleza? Então, eles dominaram. Porém, cuidado, senhores. Leucipo e Demócrito, certo? Não foram considerados modelos atômicos, né? Essa ideia, olha o nome, ideia, é apenas o quê? É apenas uma hipótese. Certo? Apenas uma hipótese ou também uma ideia. Às vezes aparece lá nas questões, ideia, tá certo? O termo aí, ideia. Então, ou seja, galera, Leucipo e Demócrito não é considerado um modelo atômico, tá certo? Na verdade, o modelo atômico ele vai ser considerado a partir de Dalton, tá certo? Que a gente vai ver agorinha. Galera, quais são os químicos, físicos, enfim, que nós vamos ver em modelos atômicos? Nós vamos ver o modelo de Dalton, né? Eu costumo falar Dalton, grande conhecido meu, né? Para os mais íntimos, Daltinho, né? A gente vai ver aqui o Rutherford, o nome do meu cachorro. O nome do meu cachorro é Rutherford. Nós vamos ver o modelo de Rutherford. Nós vamos ver aqui o modelo de Thomson. Certo? De Thomson. Para os mais íntimos, Thomsinho. Eu costumo falar. Thomsinho é um cara legal, extremamente legal, Thomsinho, tá? Thomson. Nós vamos ver também o modelo de Bohr. Niels Bohr, tá? Beleza? E aí, a gente vai ver uma parte, né? Só dar uma pincelada na parte de modelo atual. Modelo atual. Só para a gente ter a ideia do que são esses modelos. Esses aí são os modelos atômicos. Para isso, quando eu falo de modelos atômicos, meus queridos, repara só. Eu vou começar com Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr. É a melhor aula de modelos atômicos que você vai assistir na sua vida hoje. Vamos para os modelos. Vamos começar com o modelo de Dalton. Lembrando que aqui são algumas informações, existem várias outras informações do modelo de Dalton, que aí vocês podem dar uma olhada em materiais e qualquer coisa tirando dúvida com a gente, tá certo? Primeiro, o modelo de Dalton, ele já foi conhecido como modelo de bola de bilhar. Tá? Bola de bilhar. Não sei se vocês já viram uma bola de bilhar, né? Que é aquela velha sinuca. É uma bola totalmente maciça, né? Maciça, né? É aquela bola homogênea, né? É tipo assim, né? A bola, né? Não tem nada, né? Só tem a cor, né? É mais ou menos assim. É uma bola maciça, homogênea, né? Então a gente botar aqui homogênea. Indivisível. Porque, não sei se vocês já jogaram sinuca, mas se você pegar aquela bola de sinuca e você jogar de um prédio de 40 andares, essa bola não quebra, né? A bola é feita de, acho que aquele material, não sei nem se é cimento, é feito de material totalmente resistente. Pronto, Dalton imaginava, certo? John Dalton imaginava que que o modelo atômico, que um átomo, era feito o quê? Era semelhante a essa bola de bilhar, tá? Porém, quais são as características do modelo atômico de Dalton? Átomo maciço, átomo homogêneo, átomo indivisível, tá? Lembrando,
Dalton foi considerado o primeiro modelo atômico, certo? E o primeiro e um dos mais importantes, né? Primeiro modelo atômico e um dos mais importantes. Por que um dos mais importantes? Galera, para Dalton, ele achava o seguinte, que se eu pegar aqui, ó, uma substância, certo? Aqui, e unir com outra substância A, ia formar tipo isso aqui, ó. Formar aqui uma substância, isso, e isso aqui. Ou seja, aqui eu tenho uma substância vermelha e aqui uma substância branca. Lá ia formar uma mistura de vermelho com branco. Então ele imaginava o seguinte, que no início de um processo químico, né, de uma reação química, eu teria uma quantidade de átomos e depois que reagisse, né, unisse esses átomos, no final eu ia ter a mesma quantidade de átomos, porém de forma rearranjadas, tá certo? Formando uma nova substância com a mesma quantidade de átomos, porém rearranjadas, certo? Então, para Dalton é considerado aqui o primeiro modelo, né? Isso mesmo, Dalton vem de quê? Daltonismo, né? Daltonismo vem de Dalton, John Dalton, que também tinha essa doença. Beleza? Então, esse é o primeiro modelo atômico. Lembrando, Leucipo e Demócrito, que eu coloquei aqui, ó, voltando aqui, Leucipo e Demócrito não foi considerado modelo atômico. Foi considerado apenas uma ideia, tá certo? Beleza, senhores? Vamos lá? Então, aí a gente tem o primeiro modelo atômico. Vamos para Thomson. O segundo modelo atômico. Lembrando que eu estou colocando aqui as características dos modelos atômicos, né? A parte mais importante. Pode ser que tenha muito mais coisa. Você lendo aí, nessa parte de curiosidade, você consegue direitinho, tá certo? Para a gente poder entender. Vamos lá para o segundo modelo atômico, senhores. Thomson, né? Também conhecido como J.J. Thomson. Certo? No filme A Teoria de Tudo, né? Tem uma parte do filme, quem assistiu esse filme, A Teoria de Tudo, tem uma parte lá do filme que o cara, né, Stephen Hawking, ele vai para o laboratório, né? E é o laboratório de J.J. Thomson. O cara até fala, você vai trabalhar aqui, que foi aqui onde J.J. Thomson descobriu o elétron. Opa, primeira característica. Quando a gente fala em J.J. Thomson, estamos falando aí da descoberta de quê? Do elétron. O elétron é uma partícula negativa, que eu vou representar sempre o elétron assim, ó. Assim, o elétron é uma partícula negativa, que eu vou representar desse jeito aí, com o E menos, beleza? Thomson dizia que o átomo, ele era uma esfera maciça, né? Uma esfera positiva. Tá vendo aqui o sinalzinho de mais aqui, ó? Sinal de mais aqui, ó. Certo? Era uma esfera maciça. E eu tinha o quê? Eu tinha elétrons encrustados. Tá? Beleza? E ele falava o seguinte, que era semelhante ao pudim de passas. Onde o pudim era essa esfera todinha positiva. Certo? E as passas eram quem? Eram os elétrons. Parte negativa, os elétrons. Beleza? Então, exemplo, se você pegar vamos imaginar que isso aqui é um pudim, beleza? Se você pegar uma faca e colocar aqui, a faca vai com certeza sair aqui. Pronto. Era o que ele imaginava que iria acontecer com as radiações. Então, quais são as características principais aí do modelo atômico de Thomson? Descoberta de quem? Ó? Descoberta do elétron. Certo? É a principal característica do modelo de J.J. Thomson. Beleza? Vamos para o próximo modelo atômico. Modelo atômico de quê? De Rutherford. Vamos lá. Ok? Próxima aula, a gente vai fazer uma série de exercícios. Vamos fazer pelo menos aí umas 10, 15 questões de introdução à química e modelos atômicos. Beleza? Eu vou pegando aí os conteúdos mais importantes, né? E aí vai ser uma aula teórica, uma aula exercício. Uma aula teórica e exercício para a gente poder ir praticando. Vai ser bem interessante assim, tá? O próximo modelo atômico é de quê? Rutherford. Certo? Ernest Rutherford. Beleza? Vamos lá. Rutherford, a característica do modelo atômico dele é de um modelo nucleado. A gente tem aqui, ó. Modelo
nucleado. Por que o modelo nucleado? Porque é o seguinte, galera. Na verdade, tem uma historinha, tá? Rutherford era aluno de Thomson. Thomson queria provar para a comunidade científica que o seu modelo estaria correto. Aí pediu para Rutherford fazer uma experiência. A Rutherford, o que foi que Rutherford fez? Pegou aqui uma placa de chumbo, certo? Colocou aqui uma lâmina de ouro, colocou aqui um anteparo. Essa lâmina de ouro, se essa lâmina de ouro, ouro é um elemento químico, esse elemento químico é feito de quê? De átomos de ouro. Então ele imaginava que o átomo seria que nem o de Thomson. Então ele imaginava que, ele pegou aqui uma placa, né? Um elemento radioativo, né? O polônio. Graças à nossa rainha da radioatividade, viva as mulheres, rainha da radioatividade, Marie Curie. A rainha, eu não tenho nem palavras, ela é a melhor. Então ele pegou aqui o polônio, certo? E esse polônio, ele emite radiação, vou até colocar aqui de vermelho. Então Rutherford imaginava o seguinte, se Rutherford estava tentando explicar o modelo do professor dele de Thomson, ele imaginava que toda a radiação passaria direto. Porém, algumas radiações fizeram o quê? Ó, desviaram. Então, essas radiações que desviaram foi o seguinte. Eu tenho um núcleo, a radiação batia e desviava. E a radiação que passava direto, passava o quê? Pela eletrosfera, por algo vazio do átomo. É aquele famoso desenhozinho, né, do átomo. Vou até tentar desenhar aqui ele. Certo? Aquele famoso desenhozinho do átomo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui assim. Certo? Acho que eu consegui. Pronto. Aquele famoso desenho do átomo, certo? Não ficou tão bonito, senhores, mas a gente tenta, né? Então, ó, as partículas que passavam direto, passavam o quê, ó? Passava pela eletrosfera do átomo. As partículas que batiam e voltavam, certo? E desviavam, passavam pelo núcleo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui o núcleo, característica. Eu tenho o que dentro do núcleo? Prótons, que são partículas positivas, certo? E eu tenho nêutrons, são partículas neutras, certo? E a gente tem aqui a eletrosfera, que eu encontro o quê? Eu encontro os elétrons que estão girando ao redor do núcleo, beleza? Galerinha, satisfação da aula para vocês, foi muito bom, tá? Ah, professor, faltou Bohr. Bohr a gente vai ver em um momento especial aí da aula, tá certo? Galera, então foi muito bom. Satisfação enorme estar fazendo parte desse projeto e vamos com tudo, certo, galera? Galera, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à química, vocês podem me seguir lá na minha rede social, no Instagram, que é claudiojr.química. Lá eu coloco várias aulas, várias resoluções de exercício. Qualquer dúvida você pode ir lá. Professor, sou aluno do Realiza Enem, da Uninasal. Pode tirar essa dúvida, certo? No dia lá que eu estiver disponível no Instagram, eu falo com você e tiro a sua dúvida, tá certo? Então me segue aí nas redes sociais. Você pode também, se você quiser mais conteúdo, você pode também ir lá no canal no YouTube, que é Química On, certo? Lá tem algumas aulas, alguns exercícios, você pode dar uma olhadinha lá, certo? E aí a gente consegue. Beleza, senhores? Então, senhores, um abraço a todos e até mais.